convidados, estamos aqui mais uma vez para prestar um culto a Deus. E o tema de hoje vai ser Famílias Fortes na Bíblia. E nós vamos falar sobre a família de Lídia. Vamos agora iniciar com uma oração? Glorioso Deus, obrigado mais uma vez, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com o Teu povo, ó Pai, para Te louvar, para prestar um culto digno da Tua presença, para falar, Senhor, a cada coração que está conosco, ó Pai. Vá de encontro, Senhor, a cada família neste momento, retirando, Senhor, todo impedimento para que eles possam ouvir a Tua voz, ó Pai. Usa, Senhor, os Teus servos, Senhor, através do Espírito Santo de Deus, para falar a cada coração que está conosco. Em nome de Jesus, eu Te oro, Te agradeço por tudo. Amém. Nós vamos falar sobre o texto base, hoje que está em Atos 16:15. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgada que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e fica ali. E nos constrangeu a isso, diz a palavra de Deus. Nós vamos ter os momentos agora de cânticos com o nosso ministro de louvor, o nosso irmão Efraim. Tu és santo, poderoso, tu és digno, de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno, de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. E eu canto e louvo ao Rei que é
da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Nós vamos fazer uma leitura responsiva neste momento com todos os que estão junto conosco. Os livros que nós vamos ler estão em Êxodo 23, 25, Isaías 30, 23a, Salmos 66, 16. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o seu pão e a sua água. Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia, o seu gado pastará em grandes prados. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Nós vamos agora falar sobre os avisos e oração de gratidão a Deus por tudo que Ele já fez nas nossas vidas. Com o pastor Nelson, nós vamos estar falando neste momento. Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sendo grandemente derramadas em nossas vidas. Nós queremos agradecer a fidelidade de cada irmão, cada irmã, doando uma parte daquilo que Deus tem dado a você. Nós sabemos que muitos irmãos já estão passando grandes dificuldades. Alguns estão já cortando muitos gastos, estão diminuindo aquilo que consumiam normalmente nos seus meses anteriores a esta pandemia. Algumas pessoas, alguns irmãos, algumas famílias já estão com dificuldades de saldar vários compromissos. Mas você tem sido fiel a esta igreja e nós louvamos a Deus pela sua participação na casa de oração aqui na PIB Parque Fernanda. Se você deseja continuar adorando a Deus, contribuindo para esta obra, o número da conta aparece aí na nossa transmissão. Você pode fazê-lo da forma que você achar melhor, e assim você estará contribuindo para esta obra e louvando, adorando, servindo ao Senhor com uma parte do muito que Ele tem dado a você. Mesmo que este muito, neste momento, não seja tão grande assim, nós sabemos isso. Você que não participa do dia a dia da nossa igreja, por favor, não se constranja. Esta é uma prática comum desta igreja. Nós normalmente fazemos isso como uma forma de fidelidade ao nosso Senhor. E nesse momento eu quero convidar você a orar juntamente comigo, meu querido, minha querida. Nós vamos louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E mesmo que você possa pensar que Ele não tem feito nada, Ele está cuidando de mim e de você. O fato de você estar me vendo, me ouvindo neste momento, tenha certeza, é a mão do Senhor operando em nosso meio. Eu quero convidar você então a orar juntamente comigo. Vamos orar? Ó Deus Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de seu Filho Jesus Cristo, eu quero agradecer a Ti, bondade e misericórdia derramada em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo nosso ir, pelo nosso voltar, o falar e proceder. O Senhor tem cuidado de nós, isso é motivo de louvor, de alegria, de adoração ao Teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, pelo ir e o voltar. Agradecemos a Ti muitos livramentos que o Senhor tem dado aos servos e servas do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo pão nosso de cada dia, que não nos tem faltado, porque o Senhor tem suprido nossas necessidades. Por isso nós louvamos a Ti. Obrigado, Senhor Deus, por curar irmãos e irmãs que estão passando e passaram
por lutas e dificuldades nas últimas semanas. Continua nos abençoando, nos fortalecendo. E continua também, ó Deus, aceitando o nosso louvor e a nossa adoração que lhe fazemos nessa noite como uma oferta agradável ao Senhor. Tudo isso eu oro, agradeço, peço a Ti, em nome e por amor de Seu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, meu querido irmão e minha querida irmã. Nós vamos cantar mais alguns cânticos de louvor e adoração com o nosso Ministério de Louvor e Adoração aqui no Parque Fernanda. Vamos cantar? Boa noite, irmãos. Convido vocês a cantar conosco o cântico A Começar em Mim. Amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um. Como tu és em nós, onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida
entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Muito bem, meu irmão e minha irmã, nós já cantamos alguns hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero agora convidar você a nos debruçarmos na palavra do Senhor e tentar entender como nós podemos ser famílias fortes em meio a tantas lutas e dificuldades que nós estamos passando. O tema desta noite, meu querido e minha querida, como nossa irmã Deise já compartilhou, a família de Lídia, família forte na Bíblia. É o nosso terceiro exemplo de famílias fortes. Já tivemos aqui o exemplo da família de Timóteo, o exemplo da família de Áquila e Priscila e agora a família de Lídia. O texto que eu quero compartilhar com você encontra-se em Atos dos Apóstolos 16, versículos 14 e 15. E a palavra do Senhor diz assim: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Palavra do Senhor. Que o Senhor se digne abençoar essa palavra na minha vida e na sua vida, meu irmão e minha irmã. Como eu estava dizendo, hoje em nossa jornada de visita a famílias fortes na palavra do Senhor, que foram bênção para a igreja primitiva, nós vamos visitar a cidade de Filipos e conhecer Lídia e a sua família. Filipos era uma cidade muito importante do Império Romano, assim chamada por causa do pai de Alexandre o Grande, que se chamava Filipe. Era uma importante cidade da Macedônia,
ao norte da Grécia. Sua importância, ela se dava por estar na extremidade oriental da famosa estrada romana, chamada Via Egnátia. Estrada esta construída no ano 130 antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta cidade de Filipos morava uma certa mulher chamada Lídia. Lídia, de fato, ela não era de Filipos, ela era de uma outra cidade, cidade de Tiatira. Mas ela se mudara para Filipos por causa de interesses, objetivos comerciais. Lídia representa as famílias que desejam ajudar a Igreja de Cristo através da sua vida, de seu testemunho, do desejo de ganhar outras vidas, outras pessoas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pensando nisso, eu quero compartilhar com você esses 2 versículos e tentar tirar desses 2 versículos marcas que devem caracterizar as famílias fortes. Assim como caracterizou uma família forte na igreja primitiva, a família de Lídia. O meu desejo é que estas marcas possam caracterizar uma família forte na sua família, meu irmão e minha irmã. Primeira característica que nós vemos em Lídia e na sua família: famílias fortes servem e adoram a Deus nos seus contextos sociais. A Bíblia diz que Lídia era uma negociante de púrpura. A púrpura, meu querido e minha querida, era uma tintura muito valiosa naquela época. Em alguns lugares na Ásia Menor, 1 quilo de algodão tingido com púrpura valeria equivalente a 25 mil reais, mais ou menos, nos dias de hoje, para você ter uma ideia do valor comercial. O seu valor era alto devido à matéria-prima, uma secreção leitosa, extraída das conchas marinhas, conhecida como murex, no mar Mediterrâneo, onde fica a cidade de Filipos. Para 1 grama de tintura, eram necessários cerca de 1000 desses caramujos. Somente os nobres, os mais abastados, é que tinham condições de usar uma roupa feita com um tecido tingido de púrpura. A Bíblia diz que Lídia era uma serva de Deus, alguém que se converteu ao caminho do Senhor ao ouvir a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. Em algumas traduções, diz que ela adorava a Deus ou temia a Deus, o que mostra, independentemente da tradução, é que Lídia dava seu testemunho de fé no contexto em que transitava, que pelo que nós podemos ver, numa classe social elevada da sua época, não era muito comum. Normalmente o evangelho, ele alcança primeiramente os mais necessitados, aqueles que são desprovidos de muitas questões sociais. Não era o caso de Lídia. Havia no seu coração um temor reverente a Deus, um desejo sincero de manter a comunhão com o Deus de Israel. Deus deseja, meu querido e minha querida, que eu e você, que a minha família, que a sua família tenha comunhão da mesma forma com Deus nos nossos dias. O desejo do nosso Deus é que eu e você sejamos tão reverentes, tão tementes a Deus quanto era Lídia, e que nossas famílias também tenham esse mesmo temor, esta mesma reverência. Famílias que testemunham da sua fé em Deus em seus contextos sociais. Não importa, meu querido e minha querida, em que classe social você está colocado, seja a classe A, seja a classe B, seja a classe C e assim por diante.
Bom exemplo, meu querido e minha querida, foi a formação da Igreja Batista do Morumbi. Quando o pastor Ari Veloso sentiu o desejo no coração de organizar aquela igreja, a ideia dele era alcançar um povo, uma parcela da população que era negligenciada pela igreja, a classe A. Acredite se quiser, poucas pessoas da classe A eram alcançadas para o evangelho há 30, 40 anos atrás. Mas a visão do pastor Ari Veloso foi de alcançar essas vidas. E hoje nós temos uma igreja pujante, uma igreja que participa da obra do Senhor de forma grandiosa, alcançando esta classe de pessoas. Ela trabalha com outras classes também, a classe B, a classe C, a classe D, sem problema nenhum. Mas a sua organização inicial foi voltada para alcançar esta classe de pessoas. Lídia, ela estava numa classe avantajada, numa classe especial, e ela era usada por Deus para alcançar esta classe. Deus, meu querido e minha querida, ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos indistintamente. Ele ama pobres, ele ama ricos, ele ama necessitados, ele ama abastados. No caso de Lídia, o seu testemunho se dava na classe social alta, tanto na sua cidade natal, em Tiatira, como em Filipos, onde ela se encontra com Jesus Cristo através da mensagem de Paulo. O nosso Deus, ele deseja que o sirvamos, que o adoremos, no contexto social em que eu e você somos inseridos. Havia, meu querido e minha querida, no coração daquela mulher, mesmo ainda sem conhecer toda a inteireza do Evangelho, uma atitude adoradora, uma atitude de servidão a esse Deus. O Evangelho, ele será engrandecido, ele será enaltecido se as pessoas que estão ao seu redor, na classe social que você vive, observarem, através das suas atitudes, do seu modo de ser, das suas palavras, das suas ações, sinais de temor, de serviço, de adoração a Deus. A fé cristã, meu querido e minha querida, ela não será vista por todos, enquanto as famílias ricas e pobres não assumirem um compromisso sincero de servirem, de viverem o temor de Deus enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Nós precisamos demonstrar o quanto nós amamos e servimos a esse Deus nos contextos sociais que nós estamos inseridos. É claro que talvez você deseja, o seu anseio pessoal é sair da classe social em que você está e galgar uma classe maior. Não há nada de errado nisso. Isso não pode ser o que norteia a minha vida e a sua vida. O que norteia a minha vida e a sua vida é o temor a Deus, independente da classe social em que eu e você estamos inseridos. Mas aonde nós estivermos inseridos, precisamos usar os dons e talentos que Deus nos deu para alcançar as pessoas que fazem parte deste padrão de vida que nós temos. Tenha certeza, será muito mais fácil nós testemunharmos do amor de Deus às pessoas que fazem parte do mesmo contexto social em que eu e você vivemos diariamente. As pessoas ao nosso redor, elas são influenciadas a partir do que elas veem em nós, como cristãos. Lembre-se disso, meu querido e minha querida. Primeiramente, as pessoas que procuram conhecer a Jesus Cristo, ou que têm alguma identidade com a religião, ou que têm alguma curiosidade com a palavra de Deus,
se você fizer parte da vida desta pessoa, a primeira coisa que ela vai ver é a sua ação, a sua atitude, como você se comporta como homem, como mulher de Deus. Se o seu testemunho for verdadeiro e se você estiver numa classe social parecida com esta pessoa, será muito mais fácil alcançar esta vida para Jesus Cristo. Segunda característica que nós encontramos nesta família de Lídia, uma família forte, é que famílias fortes, como a família de Lídia, são sensíveis à voz de Deus. A Bíblia diz, meu querido e minha querida, que Lídia tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus através das palavras proferidas pelo seu servo, o apóstolo Paulo. O coração de Lídia era sensível, era audível à voz de Deus. Essa mesma Bíblia nos diz que o Senhor abriu-lhe o coração. Tal como o desabrochar de uma flor, logo quando recebe os seus primeiros raios solares do dia, assim também era a vida de Lídia, desabrochando para conhecer mais e mais a vontade do Senhor. Isso mostra que esta mulher tinha sensibilidade espiritual. Lídia, meu querido e minha querida, representa pessoas que são sensíveis à voz de Deus. Diz a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 3, versículo 7, versículos 15 e capítulo 4, versículo 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em nossas famílias, precisamos cultivar a sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus. E o Senhor Deus, Ele pode falar de muitas maneiras, meu querido e minha querida. É claro que se eu e você quisermos ouvir verdadeiramente a voz de Deus, precisamos nos ater à palavra do Senhor. É ela que pode nos auxiliar, é ela que pode nos trazer as verdades as quais eu e você precisamos conhecer. E nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus através da sua palavra. Mas que condições precisamos cultivar em nossas famílias para desenvolver esse tipo de sensibilidade? Algumas atitudes e práticas que devemos ter. Primeiro, cultivar a presença de Deus no seio da nossa família. Quando estamos reunidos em família, meu querido e minha querida, quais são os tipos de conversas que vocês têm? Quais são as histórias que são contadas? O que se diz na roda da sua sala ou na roda da sua mesa, quando vocês estão reunidos como familiares, como família de Deus? A presença de Deus deve ser constante neste momento. Nós precisamos também cultivar na família um ambiente de louvor. Quais são os tipos de música que você ouve na sua casa, meu querido irmão, minha querida irmã? Quais são os tipos de música que vocês ouvem em família? E lembre-se, louvar não é só cantar. Cantar músicas de louvor e adoração é somente uma parte do louvor. Reunir-se para orar entre família também é motivo de louvor. Reunir para discutir quanto que a família poderá contribuir para a obra do Senhor, acredite, isso também é louvor e adoração a Deus. Precisamos cultivar isso em nossa família. Precisamos também, meu querido e minha querida, ter espaço para a santidade em nosso lar.
Lembre-se, os nossos filhos estão olhando para a nossa conduta como líderes dos nossos lares. E o que eles estão enxergando em nós? Eles estão vendo homens, mulheres, pais, mães, avós, tios, tementes a Deus, pessoas que têm santidade ao Senhor, ou eles olham para nós e a conduta que nós apresentamos não condiz com aquela que a palavra do Senhor nos ensina? Será que nós estamos muito diferentes do que o mundo aí fora está ensinando? Esta é uma conduta que nós precisamos ter. Precisamos, meu querido e minha querida, cultivar na família prática de leitura bíblica e de oração. Precisamos nos voltar isso em família. Cultos domésticos, por exemplo. Cultivar na família a quietude, o silêncio, a meditação. E nunca foi tão necessário aplicarmos esta necessidade nesse momento. Precisamos aquietar os nossos corações, porque nós estamos sendo bombardeados dia após dia com muitas informações que vêm fazendo mal ao nosso coração. Irmãos e irmãs ao redor do mundo estão sucumbindo, estão negando a fé. Alguns estão até entregando as suas vidas, entregando os seus pontos. Que tristeza que nós estamos vivendo. Muito por causa das más informações que nós estamos recebendo. Aqui fica o meu apelo a você, meu irmão e minha irmã. Aquieta-te, aquieta o teu coração. Acalma. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele não está permitindo tudo o que está acontecendo à toa. Ele tem propósitos para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, para o nosso país, para o mundo. Tenha certeza disso, meu querido e minha querida. Característica forte de uma família forte como a família de Lídia é que uma família como esta, elas ganham os seus demais parentes para Cristo. A Bíblia diz que e depois que foi batizada, ela e a sua casa também foram. Lídia representa as pessoas em família que desejam ganhar os demais familiares para Jesus Cristo. Não estamos falando aqui de igreja. Não estamos falando ganhar almas, vidas, os nossos parentes para se tornarem membros da nossa igreja. Nós estamos falando aqui sobre ganhar vidas para se tornarem membros do céu, para se tornarem salvos em Cristo Jesus, meu querido e minha querida. Como resultado da pregação do apóstolo Paulo, Lídia creu em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ela foi batizada e a sua casa também foi ganha para Cristo. E a sua casa também foi batizada. E todos os seus servos também assim o fizeram. Ainda nesta época, isso acontecia de forma espontânea. As pessoas ouviam o evangelho, ouviam a mudança e percebiam a mudança de vida que acontecia com as pessoas que encontravam Jesus, e elas também eram impulsionadas a seguir este caminho. Infelizmente, hoje não estamos conseguindo isso, porque muitas pessoas dizem que estão se achegando ao Evangelho, que tiveram um encontro com Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, mas a conduta de vida continua a mesma. Lembra da música? Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta. A impressão que dá é que a pessoa encontrou Jesus e continua sendo um homenzinho torto, morando numa casinha torta. E tudo continua torto. Não que Jesus Cristo não possa desentortar, né? Porque a música diz
E tudo que era torto, Jesus Cristo endireitou. O que nos mostra é que muitas pessoas, na verdade, elas se convenceram a seguir a Cristo. Elas não se converteram ao caminho de Jesus Cristo. Quando isso acontece, não que seja uma regra, porque muitos dos nossos familiares não terão este encontro por Cristo, não porque eles não querem, mas o primeiro passo precisa ser dado por mim e por você. Minha conduta, as minhas palavras, as minhas ações, o meu modo de viver deve ser um reflexo da vida de Jesus Cristo, para que eu e você também possamos ganhar os nossos entes queridos. Por causa da influência de Lídia, os seus familiares também creram e juntos constituíram o primeiro corpo de Cristo na Europa, a primeira igreja cristã organizada na Europa é organizada através da família de Lídia, meu querido e minha querida. Aqui nós encontramos um grande desafio: influenciar nossos parentes, as pessoas que vivem ao nosso redor, no nosso dia a dia, as pessoas que trabalham conosco, os nossos amigos íntimos, aqueles que temos algum convívio, para que também tenham a mesma experiência de fé em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas, como eu e você tivemos. A nossa família é e deve ser um tremendo campo missionário, meu querido e minha querida. Quantos parentes seus ainda não conhecem, ainda não tiveram um encontro verdadeiro, de fato, com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador? Quando Jesus curou o endemoniado de Gadara, lá em Mateus 8, 28 a 34, ele ordenou ao gadareno a voltar para sua casa e contar aos seus tudo o que havia acontecido com ele, o que Jesus havia feito na sua vida. Ganhar nossos familiares, meu querido e minha querida, é uma tarefa de cada um de nós. Houve um tempo que as pessoas, elas tinham um encontro com Jesus, ou na igreja, ou através de algum colega, algum amigo, e depois esta pessoa ia para a igreja, começava a congregar, então convidava um parente seu para vir à igreja também, e esperava-se que em uma mensagem evangelística à noite, essa pessoa viesse a se converter. Nós não podemos esperar, meu querido e minha querida, que os pastores, que os líderes da igreja, quando estiverem pregando a mensagem, estejam sempre trazendo mensagens de salvação. Porque nem sempre Deus vai mandar um pregador, um pastor, um orador a trazer mensagens de salvação. Muitas vezes o Senhor vai trazer mensagens de exortação, como essa que nós estamos ouvindo neste momento. O Senhor está nos exortando a termos as mesmas características que a família de Lídia tinha. Uma família evangelística, uma família missionária, uma família que adorava ao Senhor, uma família que temia ao nosso Deus. Sim, mas nem sempre nós vamos ouvir isso. Isso quer dizer que cabe a mim e cabe a você individualmente a sermos testemunhas vivas do amor de Deus para conosco, da transformação que o Evangelho fez na minha vida e na sua vida, para podermos alcançar os nossos entes queridos, meu querido e minha querida. Mas para ganhar esses familiares para Cristo, nós precisamos ser, em primeiro lugar,
esse espelho, esse reflexo de Cristo. Já disse aqui, você deve saber muito bem, a palavra cristão, ela foi criada como uma forma pejorativa. Olha lá os cristãozinhos, olha lá os seguidores de Cristo, os mini-cristos. Era pejorativo ser chamado de cristão, mas os cristãos se enchiam de alegria por ser chamados de cristãos, por ser chamados pejorativamente de pequenos cristos, porque isso dava a entender que eles eram pequenas cópias de Jesus. Será que eu e você somos pequenas cópias de Cristo Jesus? No mundo atual em que eu e você vivemos, meu irmão e minha irmã, nós iremos influenciar nossos entes queridos, os nossos parentes, e ganhá-los para Cristo, se testemunharmos com o nosso viver, com as nossas ações, com as nossas posturas, com o nosso palavreado, com a nossa sabedoria. Isso não vem de nós não temos capacidade para isso. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você, que teve esse encontro com Cristo Jesus, que pode fazer essa transformação. Para ganhar nossos familiares, nós precisamos orar em primeiro lugar. Você tem colocado os seus familiares em oração? Aqueles que você sabe que ainda não conhecem Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Você tem se distanciado deles? Eu sou crente agora, então eu não posso ter nenhum convívio. Eu preciso me apartar de toda a aparência do mal. E a minha família aparenta o mal. Se você fizer isso, você está usando o texto de forma errada, meu querido irmão, minha querida irmã. Afastar-se da aparência do mal quer dizer não praticar aquilo que é mal. Você pode estar junto com a sua família e dar testemunho. Sua família gosta de tomar um mé? Não tome. Mostre que você é uma nova criatura. Sua família gosta de falar mal do presidente, do governador? Mostre que você é um servo de Deus. Não entre nessa conversa. A Bíblia nos ensina a orarmos por todas as nossas autoridades, mesmo que você não concorde com algumas delas. E o momento em que nós estamos vivendo, esse tipo de pensamento tem norteado e feito parte das rodas familiares. Envolvimentos familiares têm sido quebrados por causa de política, por causa de todo esse mal que nós estamos vivendo. Não se distancie dos seus familiares, aqueles que principalmente não conhecem Cristo Jesus. Cuidado para que os trabalhos da igreja, por exemplo, ou os trabalhos seculares, não afaste dos seus queridos. Eu sempre incentivo os membros da igreja, olha, sempre que possível esteja na igreja. Não deixe de participar, não falte aos eventos da igreja. Mas se algum membro da sua família, e sempre tem algum que gosta de fazer uma festa de aniversário domingo, festa de casamento, domingo à tarde. Isso não acontece todo mês. Uma vez por ano, no máximo 2 vezes por ano. Não tem problema, meu querido e minha querida, você pode se ausentar. Avise a sua liderança. E principalmente se você for líder de algum ministério na igreja, delegue as funções para que tudo possa ocorrer de forma plena, como se você estivesse presente. Mas a família, ela vem em primeiro lugar, ou vem antes da igreja. Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, a família. Depois, a igreja, o trabalho, ou o trabalho e a igreja, dependendo da situação. Muita gente coloca a igreja como se a igreja fosse Deus. A igreja não é Deus. Deus está acima de todas as coisas. A igreja é a reunião dos irmãos
para nós celebrarmos, adorarmos e servirmos de forma comunitária, coletiva, a esse nosso Deus. Nós precisamos mostrar que a nossa fé em Cristo não nos faz superiores aos membros da nossa família que não conhecem a Jesus. O fato de eu e você conhecermos a Jesus não nos faz pessoas superiores. Olha, eu sou salvo em Cristo Jesus, eu estou nadando na nata, você está afundando no... Não, esse tipo de pensamento não é o pensamento cristão. Nós devemos usar a palavra de Deus, que nos diz termos os outros como mais importantes que nós mesmos. Procurar não somente os nossos interesses, mas também os interesses dos outros, aqueles que estão relacionados, obviamente, com aquilo que não encontra divergência com a palavra do Senhor. Ter opiniões diferentes, de acordo com os princípios cristãos, sem criar nenhuma barreira, meu querido irmão. Dependendo da situação, faça como eu. Use o lema dos pinguins de Madagascar. Sorria e acene. Simples assim. Você não precisa brigar por questões diferentes. E acima de tudo, peça sabedoria a Deus, para saber o momento certo para falar de Jesus Cristo, para falar da salvação. Tome cuidado com o tipo de conduta que você tem ao falar sobre o Evangelho. Se a pessoa tem uma determinada crença, não ataque esta crença. Jesus, ele ama tanto a mim quanto a qualquer outro pecador. E o amor é que deve nortear a pregação do Evangelho para alcançar as vidas que estão ao nosso redor. Famílias fortes, em quarto lugar, apoiam aqueles que são usados por Deus em suas necessidades. Lídia e a sua família apoiavam aqueles que necessitavam de algo. A Bíblia diz: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. A Bíblia nos fala, meu querido irmão, minha querida irmã, que Lídia constrangeu o apóstolo Paulo e aqueles que estavam juntamente com ele a ficarem com ela ali, para ela ouvir um pouco mais da palavra do Senhor. E também para ouvir, aprender e se tornar alguém útil ao reino de Deus. Lídia é o retrato das famílias que apoiam integralmente aqueles que são chamados por Deus para uma obra especial no reino de Deus. Naqueles dias, meu querido e minha querida, ela hospedou em sua casa Lucas, Timóteo, Silas. Como família, nós precisamos apoiar aqueles que foram chamados por Deus para fazerem um trabalho especial no seu reino aqui na terra. É claro que vemos aqui também a marca da hospitalidade. O Espírito Santo de Deus, ele distribui dons conforme o seu querer, conforme a necessidade da igreja para todos os membros. E no caso aqui de Lídia, ela tinha esse dom da hospitalidade. Nós não podemos projetar um determinado dom que Deus deu em nossa vida em outra pessoa. Um bom exemplo disso é o dom de evangelista. Todos nós devemos evangelizar, mas existem aqueles que foram agraciados com esse dom. Eles têm uma facilidade enorme. É o tipo da pessoa que está no ponto de ônibus e alguém pergunta para ela assim: que horas são? Aí a pessoa olha para o relógio e diz assim: olha, é hora de você conhecer uma verdade sobre a sua vida. E a pessoa, lógico, como assim? E aí ele começa a falar do amor de Deus
e fala sobre a salvação em Cristo Jesus. Uma pessoa que está dotada pelo Espírito Santo de Deus com o dom de evangelista, tem essa facilidade. O grande perigo é que esta pessoa também quer projetar o seu dom nas pessoas, como se todo mundo tivesse a mesma facilidade de evangelizar como ela tem. Cada um de nós recebeu um dom de Deus, pelo menos um. No mínimo, o dom de fé. Se você teve um encontro com Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você fez isso pela fé em Cristo Jesus. E a fé é um dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Salvação é um dom de Deus. A fé é um dom que Deus coloca na minha vida e na sua vida. No mínimo você tem isso. Eu acredito que você deva ter pelo menos mais 1, 2, 3, quem sabe. Você deve usar esse dom para a honra e glória do Senhor. No caso de Lídia, ela tinha o dom da hospitalidade, uma característica importante naquela família. E deve ser também algo trabalhado por mim, por você, meu querido. Mas nesse verso, Lídia está dizendo para as famílias o seguinte: apoiem aqueles que fazem a obra especial no reino de Deus, como os pastores, como os missionários, como os voluntários, como os evangelistas e assim por diante. Quando eu e você abençoamos homens e mulheres que fazem a obra do reino, também somos abençoados por elas e também por Deus. Como as famílias podem fazer isso? De uma maneira prática, nos dias em que nós estamos vivendo, ore, meu querido e minha querida, e peça a Deus orientação de como a sua família pode abençoar mais diretamente pastores e missionários. No caso dos membros da PIB em Parque Fernanda, como que você pode apoiar pastores e missionários? Nós temos várias obras. Pastor local, nós temos o pastor Eduardo Bianchi, na Casa do Oleiro. Nós temos o pastor Jadai Souza, com o Ministério de Evangelismo lá na América Central. Nós temos o pastor Mauricélio, com a Casa Aba. Nós temos o nosso pastor Denis, que saiu há pouco tempo aqui, está na Igreja Batista Iporã. Nós temos ainda o pastor Fábio Bonfim. Temos muitas formas de ajudar tanto pastores quanto missionários, seja com os nossos bens, mas principalmente com as nossas orações. Peça orientação a Deus e converse com a sua família. Esse tipo de conversa deve haver na roda familiar, meu querido e minha querida, sobre a importância e a necessidade de apoiar financeiramente uma obra missionária. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. É o tema de missões mundiais nesse ano. Coloque, meu querido e minha querida, a sua casa à disposição de Deus para acolher pessoas que passam por nossa igreja, que passam por sua igreja. Se você fizer pelo menos essas 3 coisas, você estará contribuindo, assim como Lídia fez com o reino de Deus. Para concluir, meu querido e minha querida, Lídia foi a primeira convertida que se tem notícia na Europa. E através dela, da sua família, uma igreja foi formada em Filipos, a igreja dos filipenses. A igreja primitiva foi forte porque tinha mulheres como Lídia. E quão importante é o ministério de mulheres nos nossos dias. Foi no início do Evangelho, é hoje também, meu querido e minha querida. Não somente Lídia, mas toda a sua família, com certeza, absorveu as marcas de uma família forte que abençoava as vidas das pessoas através do reino de Deus, a Igreja de Cristo no primeiro século. Que Deus, meu querido e minha querida, nos dê famílias, nos dê pessoas como Lídia,
mulheres como Lídia, homens também com o mesmo sentimento de serviço, de adoração, de abnegação a esse mundo e entrega total ao reino de Deus, para nós termos famílias fortes. Se nós aplicarmos essas características, essas 4 características da família de Lídia em nossas famílias, eu tenho certeza, teremos famílias fortes e assim também teremos uma igreja forte na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe a isso. Vamos orar, meu querido e minha querida? Eu quero orar por sua família nesse momento. Orar por nossas famílias. Orar pelas necessidades que todos nós estamos enfrentando. E que Deus venha consolar o coração daqueles que perderam entes queridos, que estão passando lutas e dificuldades, aqueles que estão perdendo as esperanças, seja individualmente, seja em família. Nós vamos orar nesse momento e pedir o clamor do Senhor. Feche seus olhos nesse momento, abaixe sua fronte. Pai nosso que estás no céu, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Eu agradeço a Ti a bondade e a misericórdia derramada na minha vida, na vida da minha família, na vida da nossa igreja e na vida dos nossos irmãos em Cristo, amigos, familiares que estão participando conosco deste culto de louvor e adoração a Ti. Eu venho pedir, Senhor Deus, que Tu venhas colocar em nossos corações o mesmo sentimento que tinha Lídia, de amar o Senhor, de temer a Ti, de louvar o Senhor com as nossas vidas e levar o evangelho da salvação aos nossos familiares. Que a nossa conduta, Senhor Deus, o nosso falar, o nosso proceder, seja testemunhas vivas do que o Senhor fez e está fazendo em nossas vidas para alcançar os nossos familiares. Abençoa, Senhor Deus, nossos lares, nossas casas, nossos irmãos em Cristo que têm passado lutas e dificuldades nas últimas semanas e principalmente nesta última semana, ó Deus. Cuida dos enfermos, consola os enlutados, abençoa aqueles que perderam entes queridos nesta semana, abençoa aqueles que estão ainda se recuperando, ó Deus, de males, de doenças, deste vírus que está cometendo a vida de tantos. E, ó Deus, restaura espiritualmente o fraco na fé, fortaleça a todos, Senhor Deus, para que possam caminhar os caminhos do Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse momento de oração e da Tua palavra eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu querido e minha querida, nós vamos ainda cantar um cântico congregacional com o nosso ministro, dirigido pelo nosso ministro de música, Efraim Nunes. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que este povo a Ti se entregue em amor e oração, nas montanhas e nos vales, ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Ao andarmos pelas ruas, brilhe sempre a nossa luz.
as águas cobrem o mar, nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra e todo o céu, nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra e todo o céu. Aleluia, 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 aleluia. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra e todo o céu, nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra e todo o céu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer muito meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, nossos convidados, por vocês estarem conosco nesta noite de domingo, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Minha oração sincera é que a semana que se inicia seja uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Que o Senhor te livre de todo mal, livre a sua família de todas as ciladas do inimigo, de qualquer enfermidade, de qualquer ataque, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado através da sua vida. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração final com você. Ó Deus, Pai, obrigado por tudo que vimos, ouvimos nesta noite. Esperamos que o Senhor tenha aceitado tudo como uma oferta agradável ao teu santo nome. Abençoa grandemente, Senhor Deus, a cada um de nós, nesse momento em que nos despedimos deste culto coletivo online. Abençoa todos os meus irmãos e irmãs, os nossos parentes, abençoa os nossos amigos, aonde eles estiverem, presenciando, participando deste culto, ó Deus, desta transmissão. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces e preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo, agora e para sempre. Com alegria dizemos amém. Amém. E com uma oração silenciosa, estamos dispensados deste culto, e o café fica por conta aí da sua família, na sua sala de jantar, na sua sala de estar, na sua cozinha.
Uma ótima semana em nome de Jesus.